Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a a um novo episódio deste nosso programa Caminhos do Invisível. Hoje estamos no 11º episódio e falamos no episódio anterior sobre a forma das diferentes manifestações de energia, não é? Falámos daquela questão da energia energias mais densas, falamos da energia daquilo que muitas vezes é classificado como energia de esquerda, energia de direita e tudo mais. E hoje vamos falar um bocadinho, continuando nessa onda, nessa ótica, nesse tema, vamos falar de como é que nós podemos, como é que ela se manifesta e que tipo de consciências espirituais ou que tipo de entidades habitualmente mais representam estes tipos de energias. Sendo que, mais uma vez, e para começar logo o episódio assim, não queremos que, de forma alguma, entrar no conceito do bom e do mau, até porque, como já referimos, o bom e o mau é um conceito que não faz muito sentido. Então, nós estamos a falar de um ponto de vista sempre de harmónico, sempre num ponto de vista de acrescentar algo à experiência de cada um, e é sempre nessa ótica que nós estamos aqui a abordar. E ao longo deste episódio vamos também falar de como é que estas energias se manifestam e com que propósitos, sejam eles de cura, sejam eles de transmutação de certos processos, e tudo isso, ok? Por isso, esperamos que estejam todos bem. Helder, espero que esteja tudo bem Tudo contigo. bem? E com É vocês sempre um também? prazer. Muito obrigado. Tudo bem. É sempre um prazer estarmos aqui à conversa, nesta troca, nesta partilha, de enriquecimento e de trazer sempre novas perspectivas e novo conhecimento a todos aqueles que nos ouvem. Então, Helder, queres dar este mote, queres começar e depois nós depois passamos alguma informação também. Força. Exatamente. Depois desta rampa de lançamento tão bem feita aqui pelo Filipe, dizer-vos que já vamos no episódio 11. Começámos este ano assim de uma forma tão fluida que se nós dissermos às pessoas, talvez elas nem acreditassem. Do quanto foi fluido, não é? Toda esta nossa interação, conjunção de trabalho espiritual, porque é um trabalho espiritual também, apesar Sim. de ser com um caráter informativo, mas que é tão válido, não é? E as coisas foram fluindo, nunca combinámos nada assim demasiadamente eh, engessado ou com determinada linha. Claro que há uma linha de raciocínio, mas flui muito bem entre nós. Vocês dizem coisas que eu gostava de ter tido acrescentado à vossa maneira e que eu depois rebusco à minha. Portanto, é uma interação muito boa e que é Estamos em uma honra para. sintonia. É verdade. Estamos em sintonia e eu agradeço imenso ao universo por ter, em 2025, criado aqui, materializado o Caminhos Invisível. Continuando então aquilo que nós falámos no episódio anterior e que temos vindo a falar nesta espécie de série dentro do programa dos Servidores da Luz, nós na primeira parte onde pegámos nas energias telúricas ou de esquerda, lembrando sempre que isto são apenas conceitos que, não, que podem ser vistos em determinados estudos espirituais ou linhas espirituais, mas que nada é fechadinho e concreto e não nos cabe a nós também dizer que tudo é uma regra. Não, são apenas maneiras de classificar abordagens espirituais e com as quais nós estamos aqui em jeito de reflexão dentro de um contexto universalista, espiritualista, a trazer. Então, nesta primeira parte, no episódio 10, falámos da parte ancestral, do xamanismo, a conexão desses povos com as egrégoras espirituais já existentes, o quanto isso influenciou enquanto ancestralidade, a maneira como eles conheciam a parte das plantas, o duplo energético, os elementos, tudo isso. E depois falámos da conduta do ser humano, que leva, às vezes, o único caminho constatado que poderia ter sido feito por alguns exemplos de seres humanos que todos somos, e eu coloco-me também, claro, nessa mesma situação, mas que subtraiu, a parte espiritual não foi percebida e às vezes é só através de determinada casa onde há um grupo de mentores, sim, a atuar através dos médiuns, onde a mensagem chega e esta abordagem mais de esquerda é de impacto. É aquela coisa que precisava ser dita e que não foi amenizada. Por exemplo, há pessoas que trabalham na parte espiritual com o intuito de tentar amenizar e às vezes até, infelizmente, dizer aquilo que a própria pessoa quer ouvir e se isso estiver em sintonia com o ego, que é a perspectiva que a pessoa ainda
Eu aqui não quero criar o ego como algo negativo, mas o ego é uma ferramenta da consciência, mas às vezes ela torna-se, nós tornarmos escravos desta manifestação que passa pelo espectro do ego. E há pessoas que só através do impacto de receber uma mensagem que não amenizou, foi direta e disse: Olha, o problema és tu é que estás a manifestar aquilo que é as tuas possibilidades de acesso através daquilo que emanas atualmente. E a pessoa muitas vezes não gosta, como a Gabriela disse no episódio anterior, mas que este é o caminho espiritual, não é? Não quer dizer que tenha que ser pela dor, mas tudo o que for necessário para que a pessoa se acesse com um contacto íntimo daquilo que é, tudo é válido, porque é isso que a gente veio cá fazer. Veio agregar conhecimento, mas somos espíritos na matéria e não o contrário, não é? Uma coisa que a Gabriela também falou e bem, foi do preconceito, e eu também queria dizer-vos que preconceito, a etimologia da palavra, vem de um conceito pré-concebido. Ou seja, não houve o testemunhar de algo mais concretamente e ainda assim já há um conceito gerado na ideia da pessoa. Isso tanto pode ser para o lado bom como para o mau. Eu posso ter um preconceito, embora as pessoas ligam automaticamente à parte má, não é? Mas eu posso ter um preconceito de algo que estou a julgar ser bom, e aqui bom e mau é só como forma de exemplo, e não ser, não estar condizente. Então, a espiritualidade não foge no aspecto em que não adianta estudar algo que faz parte da vida. Então, se for só teoria e a parte da razão, não é? Nunca vamos compreender a espiritualidade. Por isso é que aquele estudante espiritual, ou até mesmo, eu já vi, e isto por incrível que pareça já aconteceu comigo, uma pessoa que trabalhava como um médium em determinada linha espiritual, e aqui não é a linha que tem culpa de nada, porque mesmo que estejam numa linha, todos são seres humanos ali, ok? E essa pessoa, eh, eu constatei, e não é que eu seja superior a ninguém, e eu também erro, mas eu percebia que a pessoa achava-se superior. E eu percebia também que havia uma desarmonia na própria pessoa, na maneira como ela via a espiritualidade. Então, o que é que havia aqui? Havia alguém que tinha a prática, talvez até o estudo, não sei, mas de alguma forma ainda não foi o suficiente. Então, se nós tirarmos da somatização da parte espiritual a prática, não é o caminho. Se colocarmos só a prática sem o estudo, também não é o caminho, porque é preciso compreender. Então, é a harmonia destas duas É a situações, conduta. ok? Aí falta aí a A conduta. conduta, exatamente. O caminho do meio, É isso. muitas vezes é falado no budismo, não é? Pronto, isto foi só uma à parte que me surgiu assim, que até nem estava delineado eu trazer, mas pronto, surgiu assim e eu trouxe. Uh, então, como já falámos dos conceitos, vamos agora passar às características, pegando de exemplos, características de determinadas entidades, ou casas, ou linhas espirituais, onde nós constatamos isso. Por exemplo, eu queria trazer aqui como exemplo, desta parte mais de esquerda, uh, o Exu, por exemplo. Uhum. Que, diga-se de passagem, não é algo que eu tenho em grande conhecimento, mas sei que existem estas entidades com características bem específicas de Exu, que elas tanto podem atuar numa casa, ou seja, num trabalho de médiuns, onde há um acoplamento e há algo que é trazido, como pode, em determinado ambiente, geralmente o Exu também é muito ligado à parte do guardião. Portanto, há ambientes onde existe a necessidade. Por exemplo, vamos supor, uma casa de um terreiro de umbanda, vamos supor, ou aqui em Portugal, como eu já fui, a um templo do Vale do Amanhecer, não é? Onde existe um conceito até muito universal dentro desse templo. Nós vemos entidades indígenas, preto velho, cigana, entidades com a alimentária cigana e a maneira. Portanto, ali um conjunto universal, como vemos uma estátua de Jesus. Exatamente. E, exato, e ali, nessa situação, eh, eu agora perdi-me um bocadinho no que é que estava a querer trazer. Sei que falei do guardião, não é? Do Exu, mas eu ia buscar aqui o exemplo para ir buscar o quê? Agora perdi-me completamente. Se calhar Eh, falar um bocadinho da junção da linha da direita e da esquerda, que também aí se calhar se complicava, exatamente, não exatamente, é? era isso, era isso. Por exemplo, tanto podemos constatar em certos sítios específicos um preto velho que fica acoplado na aura de um médium,
Exatamente. como de repente uma abordagem já mais impactante, numa limpeza em que de repente alguém colapsa. Eu vi isso acontecer ao meu lado, pessoas colapsarem a nível físico mesmo, ou seja, manifestarem algo que está ali a acontecer energeticamente, e onde há ali uma conjunção de situações a trabalhar todas para o mesmo. Para o mesmo. E estas características do Exu também na história mostraram que eh, existem, por exemplo, entidades que foram padres, mas que podem assumir a postura de um Exu. E Exatamente. isto. E outra coisa, o preconceito, que também é uma coisa que a gente fala muito. Onde é que entra aqui o preconceito? Não é? Quando a gente constata que a mesma entidade assumiu uma característica mais ligada ao cristianismo, mas que é a mesma que assume um Exu. Então aqui, por muito que muita gente não goste de ouvir isto, isto acontece, é um facto. Então isto volta por terra algo que vem para trabalhar em nós a ideia de que racismo, preconceito negativo, todas estas situações não são espiritualidade. Ainda são ideias que estão a camuflar um preceito que se quer espiritual. Vou Exato. passar aqui a bola a vocês para falarem um pouquinho sobre características de determinadas entidades. Olha, achei fantástico, ou melhor, acho sempre. O facto de falares da questão do Exu, hum, e que acaba por estar muito mais ligado à parte da linha da esquerda, que é muito mais incisivo e está na linha da frente, isso tudo. Nós acabamos por ter, ao longo da nossa jornada espiritual, hum, acabamos por estar um bocadinho mais ligados, ao lado da direita, digamos assim. Não é que a esquerda seja coisa, não, pelo contrário, lá está, tem a ver com as afinidades, hum, dos trabalhos ou algo assim do género, porque eu penso que a parte da linha da direita também acaba por ser mais da parte da cura, não é? Não é só do conselho, Exatamente. mas também da cura. E daí o caboclo e todas as entidades assim, que estão muito ligadas ao amor de trazer, ou seja, a paz, trazer o carinho, trazer aquele aconchego à pessoa que procura. Portanto, estamos um bocadinho mais ligados a isso, se calhar falamos um bocadinho mais sobre essa parte. E o que é que nós podemos dizer de uma forma mais prática? Hum, Eles também vestem roupagens de formas diferentes, digamos assim, Exatamente. outras religiões, no xamanismo, hum, muito até também no próprio cristianismo, muito ligado principalmente à parte das comunidades religiosas, às freiras, aos frades, não tanto o padre, porque o padre é mais Exu, digamos assim, se estivermos a falar da parte do cristianismo, catolicismo e por aí, mas na linha, digamos assim, da direita, também há esta roupagem destes espíritos que em tempos hum, foram freiras ou frades, ou por exemplo um São Francisco, um São Francisco, agora personificando a situação, um São Francisco pode perfeitamente na atualidade vir falar como um preto velho, um vovô Pedro, por exemplo, um pai Joaquim. Porquê? Porque ele vem com o amor, ele vem e traz aquele aconchego e dizer que não está sozinho e precisa deste e daquele apoio. Era o mesmo que fazia São Francisco. Abraçava tudo e todos, principalmente os mais carenciados. E acima de tudo também tinha um grande amor pelos animais e é essa é a egrégora que faz muito também São Francisco ser o que é. Hum, e pronto, e depois também obviamente temos os sincretismos entre as culturas Exato. da Umbanda e do Candomblé, mas eu acho que isso não é para aqui chamado agora neste momento,
mas acima de tudo explicar que a parte da linha da direita trabalha muito mais com a parte da cura e com o amor ao próximo e, é um tipo de personalidade, em que certamente em vidas passadas, tal como falaste e muito bem também, tiveram estas características de personalidade mais, mais de afeto e de ajudar o próximo e não tanto de retidão, que também é muito necessário na linha da esquerda. Não sei se queres acrescentar algo. Queria só acrescentar aqui algo para trazer também às pessoas que, acima de tudo, e isso já tínhamos mencionado, mas independentemente destas formas, destas manifestações, por trás está sempre muita energia do amor. Sempre. Então, isto é algo que é muito importante de perceber, e não existe, não existe nenhuma forma que não seja manipular esta energia no contexto da harmonia que não tenha por trás o conceito do amor. Mesmo que muitas vezes existam chamadas de atenção, mesmo que muitas vezes existam processos em que, para que a cura possa acontecer, a própria pessoa, em quase todos os casos, a própria pessoa tem de perceber que tem de mudar. Então, muitas vezes, as situações surgem, a energia é manipulada, mas falta sempre a parte da pessoa. Então, todas estas mensagens e os próprios diálogos, a forma como eles acontecem, muitas vezes acontecem com uma responsabilização da própria pessoa, mas é sempre com amor, nunca sobre o aspecto do julgamento. E se há coisas que nós compreendemos é que o julgamento no conceito do tu és culpado ou isto ou aquilo é algo que não existe, ok? Existe o apresentar de um caminho, existe um trazer de uma realidade que muitas vezes, dependendo da forma como esta energia, dependendo do tipo de energia que estamos a trabalhar, ela pode ser mais frontal ou mais no sentido, ou mais no sentido do conhecimento em que um dia chegar-se-á lá. Mas existe sempre por trás a energia do amor. Eh, então, se nós formos a ver, falamos de todo este tipo de consciências que estão muito ligados a esta energia mais densa no sentido mais material. Estamos a falar de consciências ou entidades espirituais que já passaram por aqui, por este planeta. Estão aqui há muito tempo, já passaram pelo plano Terra e escolheram por sua própria vontade permanecer aqui. Permanecer aqui para dar este tipo de ajuda. Então, quando chega alguém a pedir ajuda, seja num terreiro, seja numa casa espírita, seja onde for, o que é que vai acontecer? Não é bem possível enganar essa mesma consciência que está ali proposta para nos ajudar. E então muitas vezes as pessoas chegam a estes tipos de ajuda quase numa perspectiva de eu sei que o problema sou eu, mas eu não vou dizer nada para ver se ninguém me traz isso à realidade. Pronto, e isso não funciona dessa forma. Então, devido a todo o conhecimento de todas estas consciências espirituais que já por aqui andam neste plano há muito tempo, por opção, hum, têm um conhecimento muito profundo de como é que, onde passar os conceitos, de qual é o ponto em que aquela pessoa mais facilmente será ajudada. Então, por isso, muitas vezes é que as mensagens são, se estivermos a falar de uma energia mais de linha de esquerda, são mais frontais, porque quem a dá sabe que só assim é que, para aquele tipo de questão da personalidade da pessoa, para a sua parte emocional, para o seu campo psíquico, só assim é que a pessoa vai lá, ok? Exatamente. Não no sentido do castigar, não no sentido do espezinhar, mas no sentido de ser objetivo. Olha, mas tu sabes que fazes isto, isto e isto. Então, queres que a tua vida seja mais próspera ou queres desenvolver este trabalho com mais fluidez? Então tens de trabalhar mais ou trabalhar de forma mais efetiva. Se calhar não podes gastar tanto, se calhar tens de poupar mais e por aí fora. Isto são apenas alguns exemplos. Então, isso é um aspecto muito importante. E outro aspecto muito importante, sempre considerando que estas mensagens por trás têm o conceito do amor, sempre. E o propósito da ajuda e do acrescentar algo ao próximo. Outra coisa muito importante que a maior parte das pessoas, quando procura um tipo de ajuda espiritual, na sua maior parte, a maior parte das pessoas chegam lá pela dor.
muito poucas pessoas chegam a um centro espírita, a um centro espiritualista, a um terreiro de Umbanda ou de Candomblé, ou o que seja, e quando estão a falar, seja com um preto velho, com Exu, com pombagira, com o que é que seja, com um representante de uma equipa espiritual, não é? Com quem que seja. Muito poucas pessoas chegam a esse ponto em que dizem: "Como é que eu posso melhorar?". Todas as pessoas chegam: "Ai, tenho este problema, eu não consigo, eu não faço isto e não sei o quê, porque é que aconteceu isto, porque é que aconteceu aquilo". Todas as pessoas chegam do ponto de vista sepulador, na sua grande essência. Então, esse também é um ponto muito importante de trazer às pessoas e trazer à consciência, que é precisamente esse aspecto de, então, se queremos mais e sabemos que necessitamos de uma ajuda, então vamos à busca de conhecimento, não focado, não focado eh, na, na doença, mas na cura, não focado no problema, mas no que está por trás, não é? Na causa disso. E isso vai fazer com que todo o tipo de ajuda que é feito seja muito mais efetivo, ok? Porque esse é o caminho de crescimento. E este aspecto colocado desta forma a qualquer um deste tipo de entidades ou consciências espirituais que estamos a falar, o tipo de resposta será completamente diferente, o tipo de atitude será completamente diferente. Porquê? Porque isso implica que a própria pessoa já abriu o seu campo para conhecimento. Então aí já será tudo muito mais direto, tudo muito mais objetivo e não tanto subjetivo. E pronto, fica só esta ideia que eu queria plantar de uma forma, obviamente, harmónica na vossa mente para se calhar trazer aqui uma abertura diferente e possibilitar que todo este trabalho destas consciências espirituais, destas entidades, possa ser feito da melhor forma. Não é? Exatamente. É importante. Assim como a ferida está aberta, a espiritualidade vai lá e fecha a ferida, tem a capacidade para o fazer, utilizando de todos os meios que dispõe de si e neste intercâmbio, mas de repente, se não é explicado à pessoa que a ferida foi fechada, o porquê dessa ferida ter aberto, muito provavelmente é que a pessoa mais tarde vai abrir outra ferida similar ou diferente, mas irá abrir mais outras feridas. Então, a parte de fechar a ferida e da cura existe, mas é aí que entra todo um processo de início e de desenrolar de além da cura e da resolução de algo que se estabeleceu como problemático, a percepção da pessoa, abrir os horizontes da percepção da pessoa, assim como uma flor vai florescendo, não é? Vai se abrindo, para que a pessoa adote outras características mais profundas e faça com que amenize ou deixe de oscilar tanto. E daí este processo de esquerda e direita justifica-se completamente no âmbito em que cura, cura, ela tem que se ter aprofundada. A própria palavra tem que se aprofundar, porque a cura em si, se nós falarmos só naquela entidade que fez uma limpeza ou que, ou que disse determinada coisa que levou a um clareamento, talvez ali esteja um pouco desse trabalho de cura, mas lá na frente essa mesma pessoa que repetiu idas ao mesmo local, que refletiu, que percebeu e que depois vai ouvir outro tipo de entidade de uma forma mais sutil, vai compreender que tinha que passar por aquilo para agora compreender a situação, não é descartar nem tornar como um martírio aquilo que foi feito, não é aceitar que aquilo que foi feito faz parte do progresso da pessoa e depois essa cura vai-se, nunca é determinada e não acredito que seja algo fechado. Claro que vai haver ali um momento de cura, mas a cura no aspecto de princípio de desenrolar e de algo que se foi fechando num ciclo, não é? De diferentes ciclos. E aí é um trabalho de cura, ele inicia-se de determinada forma, talvez mais impactante e direta, e vai sendo feito, vai sendo trabalhado, não só para agregar a pessoa encarnada, como às próprias entidades que também estão num caminho evolutivo. É isso. Posso Falar só também. olha, Podes, desculpa, sim. deixa-me só dar aqui uma nota sobre esse processo da cura, sem querer, Não, fala.
mas que é importante. Hum, isso que estavas a falar do processo da cura é mesmo muito importante. Porquê? E às vezes as pessoas não compreendem especificamente o que é que isso implica. Porque o que é que como é que estas consciências espirituais, como é que estas entidades podem iniciar ou potenciar um processo de cura? Há um tipo de, falando muito brevemente, porque acho que é importante para as pessoas perceberem, ah, há uma quantidade de energia que vai ser manipulada com um propósito. Essa mesma energia vai ser colocada ali, anexada ao campo energético da pessoa. Tipicamente mais junto ao duplo etérico daquela pessoa. E o que é que vai acontecer a seguir? É a própria conduta e a própria forma de como cada pessoa tem a capacidade de se abrir para a cura, não é? Que é assim que essa energia que foi disponibilizada ali, ela vai ser acoplada e vai ser absorvida pela própria pessoa. Porque é que muitas vezes, quando procuramos um tipo de ajuda, seja para desbloquear algo, para transmutar algo em nós, seja para mesmo para um processo de cura, seja ele qual for, porque é que muitas vezes, seja num processo de uma terapia, num centro terapêutico, seja num processo de terapia ou de ajuda num centro espiritual, seja num centro de umbanda, numa casa de candomblé, como for, porque é que geralmente é preciso alguma frequência nesse processo? Porque tudo tem de ser gradual. O nosso campo energético não tem forma de aguentar. Pega lá a energia toda para te curar este problema. E de repente há um diferencial energético tão grande que algo vai colapsar ali. Então, muitas vezes temos de ver as coisas. Hoje em dia as pessoas ainda havia isto, querem tudo de uma forma muito imediata. Tudo por Mas, agora. é muito importante perceber que tudo tem um processo. Às vezes problemas ou situações, não necessariamente problemas, mas situações que nós hoje chegamos ao ponto em que percebemos, eu quero resolver isto, ou seja, não quero fazer aqui uma mudança na minha vida. Mas se calhar andamos 20 anos neste padrão. E não vai ser porque de repente eu tive uma consulta em que uma entidade espiritual falou comigo e explicou-me, olha, vamos te ajudar e tudo mais. Mas não é neste momento, instantaneamente, que tudo vai mudar, porque não há sequer arcabouço energético para aguentar essa mudança. Não é? Então tudo é um processo. E é por isso que muitas vezes, em todos estes processos de ajuda, existe uma cadência. Porquê? Porque estas entidades espirituais, seja um caboclo, seja um preto velho, que está a dar um conselho, seja Exu, seja o que for, não sabem perfeitamente que não é de um momento para o outro que tudo se transforma. É um processo. E é entregue uma quantidade de energia gradualmente para que a pessoa primeiro sinta, comece a perceber a mudança e a seguir já existe cada vez mais aquele acreditar, que é o que muitas vezes falta, em seguir aquele caminho em que, ok, eu agora já estou a perceber, algo já mudou. Então o caminho vai ser por aqui eu vou mudar. Então, desculpa ter-te interrompido, Walter, mas é só para vos dar esta nota que esta quantidade de energia que é disponibilizada, anexada ao campo energético da pessoa, é isso que vai ser absorvido por cada um, mas de acordo com o seu acreditar, de acordo com a sua frequência e com o facto da pessoa se entregar àquele processo e saber, é por aqui que eu quero seguir. E faz-me sentido. Então aí estamos abertos para absorver esta energia. Se não tivermos este processo mental, né, se não tivermos esse foco, muito dificilmente algo irá mudar. Porque isto é uma parceria. Nada é feito por nós. Não é? Pronto, era só mesmo isto que eu Exatamente. queria complementar. Desculpa, Helena, ter-te E interrompido, tudo mas faz todo sentido o que tu disseste e tudo é um processo. Até mesmo nós constatamos que eh, nós vamos assimilando conceitos, vamos nos condicionando numa inerência que é a nossa vida e isso vai connosco. E para contrariar e tornar mais, por exemplo, uma pessoa que desencarna e precisa de um processo de eh, continuação, de libertação de conceitos, de não é só tudo bem que o corpo espiritual, ainda que seja dotado de uma plasticidade incrível, não é só chegar ali e pensar: "Ok, já estou bem, superado nesta situação, agora vou plasmar uma outra situação e vou sair daqui". Não, só que não. o condicionamento, pode estar mais, vincado
ter ali, ser algo mais visceral e que vai necessitar de um processo, assim como o encarnado, que eu quero um resultado para agora, pode existir um empurrãozinho dado pela parte espiritual em determinado contexto. Claro, claro. Mas esse empurrãozinho, é só mesmo isso. E se não houver o respeitar de um processo, como tu falaste bem, de que adiantará isso se não houver a constatação da pessoa na prática, através dela própria sentir mais do que a teoria ou mais do que o que quer que ela deseje para si. Aquilo que é mesmo para ela só pode ter um serviço completo do que, além de algum trabalho energético feito, houver a percepção intrínseca e que não resta a mínima dúvida dentro do tato que a própria pessoa tem consigo e com o contexto. Isso. E só assim é que resulta. E isso sim é aflorar, conhecer e perceber a parte espiritual. Não sei se a Gabriela quer dizer alguma coisa, só queria falar aqui da parte da personalidade que Força. fica. Eu acho que vou Não. terminar com algo mais. Pronto, é isso. Força. Eu propunha que nós deixássemos para um próximo episódio, já à parte, falarmos mais da cura, da limpeza e dos desmanches, explicar mais o conceito daquilo que é um processo de trabalho espiritual, falar das ritualísticas, falar determinada doação, determinado preparo de oferenda à parte espiritual, seria muito válido falarmos num próximo episódio. Mas falar nisto que a Gabriela falou no episódio anterior, de personalidade. E dentro do contexto que ela falou, determinada entidade assume uma personalidade derivado a um trabalho que é necessitado, não é? É necessário. Mas o que é que a gente vê na parte espiritual? Tudo está a ser gravado nos registros acásticos do planeta como um processo que acrescenta à parte espiritual e que é necessário. E tudo isso se mantém e reverbera. Por exemplo, uma entidade que atravessou determinadas encarnações em determinado contexto cultural, religioso, seja o que for, a partir do momento em que assume uma postura de bem-aventurança, de caminho, de descoberta de essência, isso fica gravado. E nós estamos numa linguagem humana, não estou a falar do idioma, estou a falar da nossa maneira de nos expressarmos humanamente. Essa maneira, só assim é que pode ser percebida quando ela ainda tem resquícios dentro de determinada entidade. Porque vamos perceber um processo similar, que aquela entidade ainda se expressa de determinada forma, ainda rebusca alguns trajeitos de determinada existência. Tal e qual. Não é? Por exemplo, lá no Brasil eles têm uma entidade que é o Zé Pelintra, que assume aquela parte do malandro, que muita gente com o preconceito leva para e não percebe que é aquela pessoa na esquina da rua que vive na sua felicidade e no seu bailar, na sua ginga, mas que tem bom propósito e que, respeitando essa linhagem que ficou gravada na sua aura, ainda se expressa de maneira mais próxima com o encarnado, não é? Então, estes trajeitos, não só trajeitos, traços de personalidade, como também indumentárias, ou seja, plasmagem onde apresenta determinado uniforme, correspondente a uma situação, onde nós vemos que a mesma entidade tem um universalismo presente. Ela não descarta, ela não julga, pelo contrário, ela incorpora, grava e pode transpassar para as pessoas essa mesma situação. É E o que é que nós vemos nisso? O quebrar, a parte espiritual servindo-nos de exemplo, é a nossa casa-mãe, mas serve-nos de exemplo aqui encarnados, nesta linearidade, não é? Neste processo linear, de constatação de somos nós que fazemos paredes, somos nós que É isso. etiquetamos, somos nós que separamos E nós é que julgamos. e nós é que julgamos. Então é brilhante e é bom e é reconfortante ver que são mesquinices nossas, que eu também tenho em determinadas situações, Temos. qualquer um de nós tem, mas na parte espiritual é bom e eu acredito mesmo com o passar dos anos que isto vai, porque estas entidades já nos mostram, são reflexo disso, que isto tudo vai ser percebido como tudo dentro de um contexto, porque é a história humana a ser contada dentro de uma casa que é a Mãe Terra.
expressando-se na parte astral, na parte etérica, da parte espiritual. Então é isso, ao bocado eu queria trazer, quando falei do visitar do Templo do Val do Amanhecer, e era isto mais que eu queria trazer até. Vocês até me tentaram lembrar, mas foi a branca que me deu foi mais ligada a isto, no aspecto em que eu vi lá a parte da cigana, a parte do preto velho, o indígena, e não estou a falar lá como se pode ver em qualquer lado, e aquilo, como foi o meu início Claro. de perceber as coisas, eu percebi que era para ali o meu caminho era para ali, porque eu percebi que a parte espiritual, ela não descarta nada disso, nada de um processo de caracterização, vamos dizer assim, de um processo de não é identidade, porque identidade ela aqui não pode estar fechada, não é? Claro. Mas é o assumir de algo que é humano, mas que está em caminho ou virado para um caminho de transcender tudo isso. Ou seja, todos nós, em determinada altura, cessando estas idas e vindas, não é? Vamos ascender para outros lugares, outras maneiras de nos percebermos, mas isto tudo fica gravado com amor, não é? Com Claro. respeito. E sempre, E isso, e sempre com uma noção de conhecimento e de experiência. eh, Sabendo que em sociedades, em sistemas mais evoluídos, não é? Noutros planetas, pelo cosmos espalhados, hum, existem situações onde existe uma maior harmonia em tudo e onde muitas das situações que vivemos aqui não se aplicam, mas são outros caminhos, e fazem parte desta plenitude que é o todo, não é? É essencial. exatamente. Então tu ias dizer algo Sim, para nós terminarmos? exatamente. Estava a ouvir-vos e, como sempre, que é fantástico, e a pensar, e realmente tudo que estávamos aqui a falar, que obviamente não é combinado e nós sabemos disso, eu ia realmente dar um exemplo antes e disse: "Não, fala Helder, fala primeiro que eu tenho aqui uma coisa para dizer mais no final". E se calhar agora ainda fica melhor, ficamos assim falando agora no final, porque veio um bocadinho ao encontro do que tu acabaste de dizer, relativamente neste caso, a esta entidade, o Zé Pelintra, ou seja, aquela forma de estar, porque ainda está relacionado um bocadinho com a reencarnação passada, ou seja, as características da pessoa. Eu gostava de terminar então o nosso episódio de hoje com um exemplo, se calhar 2 exemplos, mas muito rápidos, muito, muito bons, digamos assim, para isto e que são reais. Ah, Nós temos um mentor espiritual, que é o Toninho Carapé. Ele, é um caboclo e muitas das pessoas que nos estão a ouvir conhecem e sabem o que estamos a dizer. E isto para explicar o quê? Que quando ele se manifesta, a falar ou a dar uma palavra amiga, ele fala, digamos assim, e tem as atitudes como era na sua última reencarnação. Ele podia fazer de forma diferente? Podia, Podia. mas se calhar não quer, porque lá está, tem a ver com a personalidade, não é? Como falámos há pouco, e se calhar torna-se mais genuíno e nós, encarnados, acabamos por perceber um bocadinho melhor e aceitar melhor as coisas como elas são. Porque ele podia ser, eu não quero dizer sentimental, mas ele podia deixar essa sua característica da vida anterior e se calhar a mensagem era passada, mas não era sentida a sério. E da forma como ela é passada, a forma como é expressado toda a sua sensibilidade e a forma como o faz, isso entra profundamente, em quem está a ouvir. Portanto, eu acredito que muitas das vezes todas estas características, que muitas das vezes estão ligadas ao aspecto até do Umbanda, do Candomblé ou até mesmo do espiritismo e de outras correntes,
as entidades vêm com essas características mais, de personalidade, muito também para nos ajudar e dizer também: "Oh, eu também sou como tu, também tenho as minhas coisas, eu apesar de estar agora deste lado, não sou tipo, ah, aquele ser, digamos assim, que agora não tem que ser tudo muito, muito rigoroso e vocês estão aí e nós estamos aqui". Não, é tudo dado com amor e carinho, pronto. Exatamente. Hum, e o segundo exemplo que quando estavas a falar, Helder, eu estava-me a lembrar e que também é muito carinhoso para nós. Nós já trabalhamos numa casa de luz há muitos, muitos anos atrás, hum, e lá todos eram bem-vindos, sem exceção. O que é que isto significa? Em que não há preconceito, não há a questão da religião. Todos são bem-vindos, É. assim como todos os trabalhadores espirituais, físicos e espirituais, também tinham as suas características e eram das mais variadas linhagens. Isso foi o maior aprendizado para nós. Isso foi aquela escola mesmo que nos trouxe aquele sentimento de dizer para quê seguir isto ou aquilo, quando nós somos efetivamente tudo. Tudo. Somos tudo. É isso. Para que limitar quando tudo é válido? Exatamente. Então lembro-me que, ah, o irmão espiritual, que se calhar muita gente conhece, da Umbanda, ou até mesmo do Candomblé, mas talvez se calhar mais da Umbanda, que é Calunga. Calunga, eu penso que seja um preto velho, penso eu. Penso eu, posso estar enganada, mas eu acho que é um preto velho. Então, muitas das vezes, a coordenadora dos trabalhos físicos, no final, recebia sempre uma mensagem de Calunga, em que ele acabava por, à forma dele e a sua expressão mais afro-africana, afro-brasileira, digamos assim, ele explicava as coisas com amor, com carinho, mas também quando era preciso, era ali mesmo assim certinho, pronto. Isto para dizer o quê? Que houve uma vez em que nessa casa de luz, eu estava a receber um tratamento de cura. Apesar de ser trabalhadora, também recebi um tratamento de cura no final dos trabalhos espirituais. E então, Calunga aproximou-se, e no final ele virou-se para mim e disse-me assim: "Sabes, o homem é muito preconceituoso. Aqui eu sou Calunga, Calunga como eu sou, mas eu também trabalho numa casa espírita. É, Mas eles não sabem que eu sou Calunga. Eu tenho que me vestir de outra forma, eu tenho de ser de outra forma para me poderem aceitar". é verdade. E depois ele sorriu e riu, mas riu com aquele sentimento de dizer assim: "Olha como é que todas estas coisas são", não numa situação de estar a fazer pouco da situação, Sim, 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 mas sim. tipo, Sim, vê como tudo isto é. Então era este exemplo que eu queria trazer, que foi um exemplo vivido, real, e que certamente muitos que nos estão a ouvir e que têm as suas características espirituais, ou que trabalham também, acabam por perceber o mesmo que o que eu estou a dizer. Hum, e pronto, eu queria deixar este pequenino exemplo, que acho que é mesmo importante, Super. sendo já um exemplo vindo do outro lado, não é? exatamente, muito bonitos os relatos. Obrigado, gostei, Nada. gostámos muito, gostámos muito. Só dizer o seguinte, é mesmo isso, e é incrível quando nós constatamos isso, porque isso liberta, liberta. A gente precisa de se libertar e perceber que ainda que o todo esteja em nós também, o quanto ainda somos pequeninos e a nossa mente racional, só mesmo através do sentimento, a mente não tem a capacidade, dentro da sua limitação, de compreender algo que foge completamente a todos os parâmetros. Claro. E, eh, e isso é muito belo o que tu trouxeste aqui para este episódio. E é isso, dizer-vos que o próximo programa, que já se estende, esta série de Servidores de Luz tem-se estendido e bem, porque todos os episódios fizeram sentido e foram válidos.
E passaremos então num terceiro episódio para uma parte mais, talvez mais técnica, falando das energias, mas uma parte mais técnica e mecânica, na parte da cura, da limpeza, do desmanche, Transmutação. onde vamos tocar, claro, de uma forma mais geral e superficial, mas vamos tocar porque é que determinadas entidades fumam um cachimbo, porque é que bebem o duplo energético do álcool, porque é que isso acontece, que nada tem a ver com o preconceito de muita gente que diz que estão apegadas a essas coisas. Não, não é esse o caso, e nós vamos explicar aqui às pessoas o porquê. Pronto, despedindo-me de vocês e fazendo este apelo. Comentem, porque o comentar é muito importante. O comentar ajuda as plataformas a chegar a mais pessoas, vai servir de exemplo para outras pessoas que nos estão a assistir, vai agregar a nós próprios. Portanto, comentem, tragam episódios, situações que vocês viveram dentro destas situações espirituais e, se vocês gostarem, ajudem a chegar a mais pessoas. Porque o nosso intuito, ele é progressista. Nós queremos que o Caminhos do Invisível melhore cada vez mais a qualidade, a parte técnica que o Filipe se dedica muito a trazer qualidade excelente aqui para o programa, a parte que só uma mulher, não é? A Gabriela, traz a sensibilidade a estes relatos incríveis e este trabalho que nós adoramos fazer. Do Helder traz também de uma forma Tento trazer, eu tento para. Obrigado. E acredita que é um gosto fantástico podermos poder Igualmente. este processo. Igualmente. E é isso, ajudem então este projeto. Vocês já viram que é um projeto que quer mesmo ajudar e tem como pretensão ajudar a clarear-nos a nós e a quem nos assiste. Portanto, é isso Exatamente. que eu faço este apelo. Muito bem. Pronto. Então, queridos amigos e companheiros de jornada, até ao próximo episódio. E esperamos que fiquem bem e que tudo isto que nós estivemos aqui a conversar tenha agregado à vossa E experiência. vamos pôr em prática. E ficam aqui as dicas para começarem a colocar algumas das coisas que falamos em prática, para quem achar que faz sentido. Claro. Também. Está bem? Por isso, tudo bom, muita luz nos vossos corações. Helder, Grande tudo bom. abraço. Até à próxima. Tudo bom. Até à Até ao próxima. próximo episódio. Até à próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.